5 lições para aprender a pensar com mais clareza. Por Marcos Aurelius. Você tem o poder sobre sua mente, não fora dos eventos. Compreenda isso e você encontrará força. Marcos Aurelius é um dos filósofos estoicos mais famosos e conhecidos de todos os tempos. Ele foi um imperador romano de 161 a 180 depois de Cristo e foi o único governante de uma linhagem posteriormente conhecida como os 5 bons imperadores. Ele estava em uma das posições mais altas de poder no mundo na época e teria acesso à realização de todas as suas tentações e desejos, caso os desejasse. No entanto, ele dedicou sua vida à justiça e imparcialidade. Durante seu reinado, Aurelius encontrou tempo para construir uma série de escritos autobiográficos, agora conhecidos como as Meditações, que se tornaram um dos textos mais importantes dentro da filosofia estoica. Nas Meditações, Aurelius descreve guias sobre como melhorar a si mesmo. Estes eram principalmente focados em adotar uma perspectiva cósmica e analisar criticamente seu julgamento sobre si mesmo e os outros. Como líder de um poderoso império que experimentou várias guerras durante seu reinado, Aurelius usou sua própria filosofia estoica para lidar com o estresse e as preocupações e ser o melhor e mais confiável líder que poderia ser. O estoicismo é uma filosofia antiga e incrivelmente famosa. Além de uma teoria, é também uma forma verdadeiramente inspiradora de pensar e viver. Os estoicos acreditavam firmemente que fazer a coisa certa era a chave para a felicidade individual e que para fazer a coisa certa era necessária uma análise clara e racional do pensamento. Portanto, neste vídeo falaremos sobre como você pode desenvolver uma mente racional por meio de 5 lições importantes que podem ajudá-lo a pensar mais claramente a partir dos ensinamentos de Marco Aurelius. Antes de continuarmos, verifique sua inscrição no canal. É muito importante que você esteja inscrito. Comente e compartilhe para nos ajudar a crescer e nos encorajar a fazer mais vídeos como esse. Lição 1. Treine sua percepção. Marcos Aurelius diz: escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Uma das maiores lições do estoicismo é tomar o controle de sua percepção. Estamos acostumados a julgar tudo o que encontramos, qualquer evento que experimentamos, qualquer pessoa que conhecemos. Vemos todos eles como um julgamento de valor. Algo é bom, ruim, chato, divertido, bonito, feio, etc. Isso é desconhecido para nós, uma prática muito exaustiva e que pode afetar nossas vidas para pior. Por exemplo, julgar cada interação que você tem em um dia especialmente difícil como terrível dá ao dia uma visão mais negativa ainda. Se você rotular uma festa a que foi como chata, isso é tudo o que ela será, parte chata da sua semana. Muitas vezes, deixamos nossos julgamentos iniciais das coisas serem influenciados por nossas emoções, o que significa que provavelmente não são inteiramente racionais. Não é o evento real que faz você se sentir mal, mas sim a maneira inconsciente como você escolhe pensar sobre isso. Os estoicos, por outro lado, incentivam as pessoas a terem cuidado, a julgar tudo o que encontram e as coisas que fazem. Uma das maneiras de ter cuidado é desfazer seus julgamentos, o que essencialmente significa olhar além deles, esquecer seu primeiro instinto e julgar algo por meio de uma lente mais otimista e razoável. Você pode tentar reformular a festa chata em sua mente, como um evento em que você conheceu um lugar novo e algumas pessoas novas. Depois você pode perceber que realmente não se identificou com ninguém, mas não foi com a expectativa de negatividade. Portanto, praticar não julgar tudo com base em seu primeiro instinto e emoção é a melhor maneira de começar a treinar a percepção da vida. Sempre que você pensar em algo de maneira opinativa, tente se perguntar: isso é racional? No que baseei minha opinião? Há uma maneira melhor ou mais positiva de interpretar isso? Marcos Aurelius enfatizou que os danos só podem existir se você os considerar como danos. Isso significa
que qualquer experiência difícil pela qual você passou parece mais difícil e pior quanto mais você a considera dessa forma. Portanto, você tem controle total sobre quanto certas situações o afetam. Os estoicos também o incentivam a ver cada coisa ruim que acontece como uma oportunidade ou fonte de bem. Como exercício para treinar sua perspectiva de maneira estoica, há um desafio chamado virar o obstáculo de cabeça para baixo. Quando um novo colega de trabalho é lento para aprender e seus erros afetam seus lucros da empresa, você pode sentir frustração. Esse colega de trabalho é um obstáculo para o que você está tentando alcançar: eficácia, eficiência e lucro. No entanto, essa situação também pode ser uma oportunidade para o bem. É uma oportunidade para você exercitar e praticar a paciência, para se tornar um melhor professor, para aprender como integrar novas pessoas na empresa e como lidar com momentos estressantes. Todas essas habilidades que também serão úteis mais tarde e também devem ajudar a aumentar os lucros a longo prazo. Sobre esse assunto, Marcos Aurelius disse famosamente: o obstáculo para a ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Em resumo, em vez de julgar tudo que você encontra de maneira exagerada, tire um tempo para olhar as coisas como elas são objetivamente. Você pode descobrir que a vida é mais simples e clara do que você pensava. Toda situação tem uma interpretação mais positiva e outra mais negativa. Quando você ajusta sua mentalidade de acordo, perceberá que nada o incomoda, tanto quanto costumava, e passará pela vida com muito mais facilidade. Lição 2. Aprenda a controlar suas emoções. Marcos Aurelius nos aconselha a não deixar que as nossas emoções anulem o que sua mente lhe diz. Parar de ser hipócrita, centrado em si mesmo, irritável. Agir com base na emoção muitas vezes é retratado como um contraste a agir racionalmente, e isso não é sem motivo. Não há nada que nubla mais nosso julgamento do que nossas próprias emoções. Portanto, se você quiser pensar claramente o tempo todo, uma das habilidades mais importantes a dominar é a capacidade de controlar suas emoções. De acordo com Marcos Aurelius, a emoção da raiva em particular nos faz mais mal do que bem, ao contrário do que muitas pessoas parecem pensar. Tentar controlar suas emoções não significa suprimi-las. Quando você sente raiva intensa devido a uma traição, não pode controlar essa raiva, negando sua existência para si mesmo. A raiva é uma emoção poderosa que pode ser difícil de controlar. No entanto, os estoicos acreditavam que a raiva não é algo que deve ser suprimido, mas sim redirecionado. Quando você está sentindo raiva, é importante parar e se perguntar por que você está sentindo assim. O que desencadeou sua raiva? Uma vez que você entendeu a causa de sua raiva, você pode começar a encontrar maneiras de lidar com ela de outra forma construtiva. Gritar com aquele que o magoou pode parecer tentador, mas isso o ajudará a diminuir sua dor ou melhorar sua situação. Isso ajudará aquele que o traiu a ser melhor. Em resumo, pense no que você está tentando fazer e depois pergunte a si mesmo se isso é útil. Se não for, encontre maneiras de expressar suas emoções de maneira útil. Talvez você possa obter melhores resultados conversando calmamente com aquele que o magoou, explicando seus sentimentos e tentando entender o ponto de vista dele. Você também pode escrever um diário, praticar exercícios físicos, se perder em um videogame ou qualquer outra coisa que possa ajudá-lo a se livrar de sua raiva. Outro exemplo é a ansiedade ou o medo. Você não pode simplesmente suprimi-los, mas pode redirecioná-los. Em vez de deixar a ansiedade paralisá-lo, você pode usá-la para pensar em tudo o que pode dar errado, que o levará a considerar todas as possíveis perguntas que seu chefe pode fazer e todos os argumentos que você pode receber. Dessa forma, você pode se preparar para eles e formar um plano para cada cenário possível. Mas o mais importante, o medo fornece uma motivação positiva para seguir em frente, desafiar-se e crescer como pessoa, para provar a si mesmo que você pode.
Lição 3. Reconhecer o que está sob seu controle. Faça a melhor utilização do que está em seu poder. Tome o resto como ele é, dizia Marcos Aurelius. A dicotomia do controle é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Por exemplo, o clima, problemas de trânsito, o que as pessoas pensam de você estão todos fora do seu controle. Mas como você se veste, a que hora sai e o tipo de pessoas com quem se cerca, isso você pode controlar. Portanto, sempre que você enfrentar uma situação que o faça sentir de uma certa maneira, pergunte a si mesmo: o que eu posso controlar? O que você quer que você possa controlar, não importa o que seja. Se você descobrir que foi rejeitado para um emprego que desejava por anos, pode pensar que não há redenção em tal situação. Você queria um emprego, tentou e falhou. Você não pode fingir que ama o destino em uma circunstância assim. No entanto, isso é um equívoco. Em vez de ver o fato de não ter realizado sua ambição puramente como algo negativo, investigue o que levou ao resultado negativo e use-o para dar um passo positivo. Talvez a razão pela qual você não conseguiu um emprego foi uma falha em seus marcadores de sucesso. Se você deseja ser um escritor, por exemplo, e mede seu sucesso pela quantidade de vendas de seu livro, você deixará seu sucesso ser controlado pelo mercado de livros arbitrário da época. Mas se você escolher medir seu sucesso pela satisfação que sente com o produto acabado ou pela quantidade de trabalho que você colocou nele, então você está no controle do seu sucesso. Portanto, faça tudo o que estiver ao seu alcance para tentar alcançar seus objetivos, mas nunca se esqueça de que você não apenas se beneficia a si mesmo e as pessoas ao seu redor, mas também contribui para o bem maior. Lição 4. Buscar virtudes. Virtude é a única coisa que é boa por si mesma e o único bem que é verdadeiramente nosso. A citação de Marco Aurélio acima sobre a virtude é uma afirmação poderosa, tem o potencial de nos ajudar a viver uma vida mais significativa e feliz. Quando Marco Aurélio diz que a virtude é a única coisa que é boa por si mesma, ele significa que a virtude é boa independentemente de quaisquer outras consequências. A virtude não é boa porque nos traz coisas externas, como riqueza, fama ou poder. A virtude é boa em si mesma porque nos torna pessoas melhores. Os estoicos acreditavam que a virtude é o único bem verdadeiro, porque é o único bem que está sob o nosso controle. A riqueza, a fama e o poder são coisas externas que podem ser facilmente perdidas. No entanto, a virtude é algo que reside em nós mesmos. É a nossa escolha de viver de acordo com a razão e a natureza. Portanto, se queremos encontrar felicidade e satisfação duradoura, devemos nos concentrar em desenvolver a virtude. Quando vivemos uma vida virtuosa, encontramos paz, satisfação e plenitude. Aqui estão algumas maneiras específicas de praticar a virtude em nossa vida diária. Seja sábio, aprenda a pensar criticamente e a tomar decisões informadas. Seja corajoso, não tenha medo de enfrentar seus medos e defender o que é certo. Seja temperante, controle seus desejos e apetites. Seja justo, haja de forma justa e imparcial. Ao praticar a virtude, estamos nos tornando pessoas melhores e estamos construindo uma base sólida para uma vida feliz e satisfatória. Lição 5. Considerar a visão ampla do mundo. Buscar o bem, evitar o mal e abraçar a indiferença, de acordo com a preferência pessoal, eram diretrizes de Marcos Aurelius. Ele ecoa eloquentemente a sabedoria de Platão. Sempre que você quiser falar sobre as pessoas, é melhor adotar uma visão de pássaro e ver tudo de uma só vez. As diretrizes de Marcos Aurelius e a sabedoria de Platão são um convite a uma vida mais compassiva e justa. Ao nos instar a buscar o bem, Aurelius nos diz que devemos nos esforçar para fazer o que é certo e justo. Isto significa ser gentil com os outros, ajudar aqueles que precisam e fazer a diferença no mundo.
Ao nos instar a evitar o mal, Aurelius nos diz que devemos nos proteger de danos. Isso significa evitar a violência, a crueldade e qualquer coisa que possa prejudicar os outros. Ao nos instar a abraçar a indiferença, Aurelius nos diz que devemos nos libertar das coisas que não podemos controlar. Isso significa não se preocupar com coisas que estão além do nosso controle, como a opinião dos outros ou as coisas que acontecem ao nosso redor. A visão de pássaro de Platão nos lembra que todos estamos conectados. Quando olhamos para o mundo de uma perspectiva mais ampla, podemos ver as coisas de uma forma mais clara. Podemos entender as motivações das pessoas e as forças que estão em ação no mundo. Ao seguir essas diretrizes, podemos viver vidas mais felizes, mais significativas e mais plenas. Aqui estão algumas maneiras específicas de aplicar essas diretrizes em nossa vida diária. Seja gentil com os outros, mesmo quando eles são rudes com você. Ajude aqueles que precisam, mesmo quando é difícil. Faça a diferença no mundo, mesmo que seja de uma forma pequena. Evitar o mal. Evite a violência, a crueldade e qualquer coisa que possa prejudicar os outros. Não diga coisas que você sabe que podem ferir os outros. Não faça nada de que você se arrependa mais tarde. Abrace a indiferença. Não se preocupe com as coisas que estão além do seu controle. Concentre-se no que você pode controlar. Seja paciente com os outros e com você mesmo. Adote uma visão de pássaro. Olhe para o mundo de uma perspectiva mais ampla. Veja as coisas de uma forma mais clara. Entenda as motivações das pessoas. Ao seguir essas diretrizes, podemos nos tornar pessoas mais compassivas e justas. Podemos fazer a diferença no mundo e viver vidas mais felizes e mais plenas. Pergunte a si mesmo, como minha escolha ou minha ação afetam o meu bem-estar? Ela afeta o bem-estar daqueles ao meu redor? Existem escolhas que ainda não considerei? Tirar um tempo para considerar todos os aspectos do mundo ajuda você a entender suas ações, pensamentos, vida e escolhas com mais clareza. Também ajuda você a ajudar o mundo. Quando você considera o quadro completo, sempre terá uma visão mais informada e compassiva. Portanto, quando enfrentar uma escolha que poderia beneficiar você, considere como essa escolha afeta seu bem-estar, o bem-estar dos outros ao seu redor e o bem maior do mundo. Concluindo, Marcos Aurelius e os ensinamentos estoicos oferecem valiosas lições sobre como pensar claramente e viver de forma mais significativa. Treinar sua percepção, controlar suas emoções, reconhecer o que está sob seu controle, buscar virtudes e considerar a visão ampla do mundo são princípios fundamentais que podem levar a uma vida mais clara, focada no que realmente é importante e benéfico. Lembre-se sempre de que o estoicismo não apenas o ajuda a se tornar uma pessoa melhor, mas também o capacita a contribuir para o bem-estar geral do mundo. Portanto, ao adotar essas lições em sua vida, você não apenas alcançará a clareza mental, mas também fará parte do impacto positivo mais amplo. Obrigado por assistir o nosso vídeo e por fazer parte desta jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Lembre-se de se inscrever no canal para receber mais conteúdo inspirador e informativo. Se você gostou deste vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos. Juntos podemos tornar o mundo um lugar melhor. Até o próximo vídeo.